Olá, está começando mais um episódio do Podcast Revista Fevale, especial Fevale Summit 2025. Meu nome é Letícia Flecha, sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. No episódio de hoje, vamos conversar com o palestrante da terceira edição do Novo Hamburgo Fevale Summit, que é fundador da Ex-Boss, professor, pesquisador e palestrante, especialista em temas relacionados à humanização do trabalho. Seja muito bem-vindo, Alexandre Pelais. Obrigado, Letícia. É um prazer estar com você, prazer estar com vocês também. Então, Alexandre, para começar, pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e acadêmica? Posso, claro. Bom, a minha formação, na verdade, eu brinco de que é sonho de todas as crianças, né? Parte delas quer ser astronauta, parte delas quer fazer ciências contábeis. Eu sou da parte que fez ciências contábeis. Bom, eu tenho 50 anos de idade, então a gente está falando todo de um universo de decisão de carreira que aconteceu há cerca de 30 a 35 anos para trás. Então, eu comecei a minha carreira estudando ciências contábeis, tive carreira executiva dentro de grandes organizações nas áreas financeiras, até que, num determinado momento, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa muito diferente, com uma cultura diferente e estrutura organizacional diferente, uma organização que se chama WL Gore, que aí as pessoas podem estudar um pouquinho e pesquisar, uma empresa que não tem cargos rígidos e chefes. Então, uma empresa horizontalizada, que já tem cerca de 70 anos, e desde esta minha experiência, que a gente está quase 20 anos atrás, né, estou falando de quase 20 anos atrás, eu resolvi então sair da área financeira e comecei a estudar gestão e humanização das relações de gestão. Então, fui fazer um mestrado e um doutorado em psicologia do trabalho, então veja uma mudança bastante grande, né, de sair do eixo financeiro para estudar, então, como o ser humano lida com o trabalho e como as organizações e as estruturas de poder podem ajudar ou atrapalhar. Então, mais ou menos, esse é um bom resumo para a gente começar. Então, como tu comentou, a tua trajetória te levou a empresas tradicionais e também a empresa multinacional. Então, como essas experiências profissionais e pessoais que tu teve te fizeram refletir sobre o trabalho e também trazer esse debate sobre o trabalho? Isso. Eu acho que, como a maioria de nós, eu entrei no mercado de trabalho como uma simples continuação do estudo, né? Então, você se forma, decide a carreira, é um momento complexo, e uma vez que você entra, você começa a conhecer cultura da organização e, na verdade, isso não faz parte da tua consciência, né? Você foi lá para fazer o teu trabalho e tentar ser promovido e ganhar dinheiro, e você entra tão rápido dentro daquela máquina que a gente reflete muito pouco e discute muito pouco o trabalho. A gente sempre discute o emprego e a carreira, e tem uma mudança grande aqui. Eu mudei de organizações, se eu pegar todas as organizações pelas quais eu passei, a gente vai falar em aproximadamente 15 organizações diferentes, né? E aí tinha, de fato, organizações nacionais, startups, pequenas, grandes, públicas, privadas, e eu pude, então, observando que havia, de fato, uma diferença grande com relação à cultura e, principalmente, com relação a quem eu era dentro da cultura. Então, eu trabalhei em empresas que tinham culturas muito sólidas, muito humanizadas, muito éticas, mas também trabalhei em empresas extremamente agressivas e tóxicas, e eu pude observar, claro, depois que você passou por lá, né, você consegue olhar e enxergar quem eu me tornava naquele lugar para tomar essa consciência de que aquela cultura, ela se reflete em mim também. Então, hoje, quando eu venho trazer essa discussão, é um pouco para blindar as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de olhar com consciência. E, então, abrindo o tema da tua palestra, o que significa, na prática, então, ter aprendido a trabalhar errado, que é uma parte do título da tua palestra de hoje, e, principalmente, como trabalhar corretamente. Acho que você trouxe um ótimo ponto, né? Porque ao falar que a gente aprendeu errado, parece que tem só um jeito certo. Não vai ter só um jeito certo, mas o errado tem. O fato é que o aprender a trabalhar errado se relaciona ao fato de a gente ter aprendido que o trabalho se reduz ao emprego, ele se reduz à atividade profissional. E como a gente sabe, a vida não cabe dentro do trabalho profissional. Então, a gente tem uma inversão de referência, até de poder, de estrutura de importância entre vida e trabalho, que historicamente, de alguma maneira, isso não é explícito, né? Nos foi vendido, nos foi ensinado que o trabalho é algo tão fundante da nossa identidade que, em algum nível, a gente deveria abrir mão
das nossas vidas para viver este trabalho, e este único trabalho, que era o que tinha valor, era o sacrifício do trabalho profissional. Então, o que nos ensinaram errado é a ideia de que o trabalho é sobre cargos, status, dinheiro, concorrência, hierarquia, pressa, lucro máximo, exploração, que é a linguagem da gestão otimizada, né, de a gente entregar o máximo. Quando, na verdade, o trabalho ele transcende a sua atividade profissional. Isso que estamos fazendo, sem dúvida, é trabalho. Quem está nos assistindo com foco também é trabalho. A gente acordar de manhã, decidir a sua alimentação, fazer a tua atividade física, limpar o banheiro da tua casa, secar a pia do banheiro da universidade, tudo isso é um pouco de trabalho. Ele demanda um esforço e uma consciência, uma visão de mundo que sugere que existe um mundo antes de você e depois de você. Então, o trabalho, ele é uma intenção genuína que é colocada em ação para o mundo. Mas o que a gente aprendeu é que o trabalho era obediência e disciplina. Então, de alguma maneira, a gente abre mão da nossa autonomia como seres humanos, criativos, autênticos, colaborativos, e a gente migra para um modelo de interação no mundo do trabalho profissional que se reduz à obediência e disciplina. E aí a gente não cabe de verdade. E tu menciona essas estruturas de trabalho, né, que são desafiadoras, mas também que se transformam. Então, quais crenças enraizadas que tu acha que atualmente precisam ser atualizadas? Eu acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande agora, muito potente, de realmente atualizar um pouco essas crenças. Gosto de usar uma frase, né? Parece até um pouco uma frase feita, mas ela nos ajuda a ter a percepção de que às vezes a gente vira aquela vitrola quebrada, repetindo um conceito, uma certeza, uma ideia que talvez possa ser atualizada, né? Então, a minha provocação sempre é para a gente não cultivar certezas, mas cultivar valores, né? Então, a certeza às vezes é essa crença que você vê que as coisas têm que ser feitas de uma maneira, com um comportamento, que tem o certo e o errado, quando na verdade, se eu dou um passo atrás, eu consigo falar qual é o valor que eu estou atribuindo a essa crença, qual é o valor que eu atribuo a esse comportamento. Porque quando eu vejo algo na sociedade, no nosso relacionamento, no mundo do trabalho, e aquilo me desanima, aquilo não se conecta comigo, às vezes não é o comportamento e não é a crença, é o valor que eu estou atribuindo por trás. Então, eu acredito que há alguns mal entendidos, de fato, quando a gente discute isso. Um deles é com relação ao conceito de liberdade, né? Então, claro, hoje nós discutimos muito mais como as pessoas vão viver com a autonomia do mundo do trabalho. A gente vem de estruturas rígidas, repetitivas, que usavam uma regra que não era explícita, mas que no corredor a gente fala, é cala a boca e rema, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você faz isso. E agora a gente fala, não quero mais isso. E aí a gente tenta ir lá para a ponta oposta nessa ideia de eu quero ter autonomia e liberdade, como se eu não tivesse mais que atuar com obediência ou com disciplina, como se eu pudesse seguir todos os meus desejos e os meus anseios e que tudo fosse negociável. E não dá para negociar tudo. Então, essa é uma crença, de fato, que a gente precisa quebrar, que precisa se localizar nos extremos. Ou você faz exatamente o que uma pessoa mandou, ou você faz tudo o que você quiser. Não vai conseguir chegar neste lugar. A vida social demanda que todos nós tenhamos que abrir mão um pouco do que a gente preferiria fazer para que a gente possa achar um equilíbrio onde eu entrego o meu máximo e você entrega o seu máximo, né? o seu ponto ótimo, onde a gente consegue negociar. Então, a atualização de algumas crenças e valores passa por a gente aprender a conversar, por a gente poder aceitar as outras pessoas. Acho essencial que a gente atue muito em autoconhecimento. Existe também um conceito na psicologia que vai falar que quanto mais eu me conheço, mais eu me reconheço na outra pessoa. Então eu baixo o nível de julgamento, que é muito marcado dentro do mundo do trabalho. Então eu preciso atualizar. De uma maneira um pouquinho, talvez até mais técnica, o que a gente está discutindo é como a gente retoma a nossa autonomia com maturidade. Porque nós somos seres, né, os seres humanos, que se tornam funcionais por meio dessa autonomia, um olhar de mundo em que eu posso analisar, vejo o presente, desenho um futuro.
né, possível na minha cabeça e me disponho a me colocar nesse campo de ação, né, com autonomia para transformar esta realidade. Isso seria o natural. Criatividade, autenticidade, essa colaboração. Mas da maneira que a gente foi educado e como a gente entra no mundo do trabalho, a gente não atua com a autonomia, a gente atua com a heteronomia. E pode parecer um nome um pouco mais complicado, mas a gente pode traduzir como o contrário da autonomia. Quando hétero, outro, de fora, diferente, é quem me diz como eu vou lidar com a minha capacidade produtiva. Então a gente espera ordens, comandos, a gente trabalha por medo ou por pressão, buscando conforto, querendo acabar logo a atividade, ao invés de focar no impacto. Então, todas essas crenças focadas na estrutura, no status, elas têm que ficar para trás para que a gente possa renegociar o espaço de trabalho. E tu acredita que essa geração mais jovem já nasce com outra mentalidade ou precisa ainda se desprender desses hábitos ainda? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que é tentador para a gente acreditar que a gente já nasceria com um upgrade, né? Falei, gente, agora essa geração nasceu melhor. Na verdade, ela entra num mundo diferente, né? Ela entra num mundo que dá mais voz, um mundo que sofreu com base no modelo anterior, então é um mundo mais disposto à mudança. Existem características, vou tratar isso nas nossas discussões também, que são da juventude e não de uma geração. Né? Então existem discussões que dizem o jovem ele é irresponsável, ele não gosta da autoridade, ele quer fazer as coisas do jeito mais fácil. E tem uma frase muito parecida com essa, que consta de uma tese de mestrado, de uma dissertação de mestrado da Universidade de Cambridge de 1907. Então veja, a gente já chamava, né, as pessoas, né, os estudiosos já caracterizavam a juventude desse jeito lá. Então essas são características da juventude. Então a nova geração, ela nasce em um mundo que está mais disposto a escutar, em um mundo economicamente mais estabilizado, apesar das enormes diferenças e dificuldades que a gente tem, mas é um mundo onde tem mais espaço para que essa juventude tenha vez de fala e tenha potência de voz, né? Então sempre brincando com isso, a sua vez e a sua voz. Então acredito que sim, a geração está diferente, mas ela é resultado desse composto social que abriu espaço. E como transformar o trabalho em um espaço de realização e não só uma obrigação ou desgaste, como tu comentou? Eu acredito que nós temos que realmente atualizar a forma como a gente compreende o trabalho, e eu gosto de trazer isso separando com muita clareza o que é trabalho e o que é emprego, porque desde pequenos a gente usa como sinônimo e às vezes a gente tem até dificuldade em expressar. Então, trabalho é a sua relação com o mundo por meio da ação. Essa é uma ação que ela é complexa, ela é produtiva, ela é imprevisível e ela é uma relação de ser. Você vê uma situação do mundo e decide colocar você porque você entende que haverá uma mudança no mundo e em você por meio desta ação. É uma decisão individual de ser uma interferência. Isto é trabalho. E ele vai te acompanhar em todos os âmbitos da sua vida, não só no profissional. O emprego, ele é uma relação que não precisa ser comercial do ponto de vista de dinheiro, mas ele é uma relação de troca, onde eu tenho uma expectativa de receber algum benefício ou algo que eu tenho interesse em troca de uma atividade. Ela é mais negocial, né? Ela é mais ferramental. E, em geral, a gente começa a aprender essa relação de emprego na casa dos nossos pais, quando eles começam a interferir no nosso crescimento, dizendo o que a gente pode ou não pode fazer, e você começa a definir a sua visão de mundo, de qual é a sua mínima entrega que você faz sem levar bronca e garantindo que você ganhe amor. Então eu obedeço os pais para ganhar amor. Aí eu vou para a escola e eu conheço um novo nível de liderança hierárquica, professor e professora, que eu obedeço e faço a entrega mínima para passar de ano, para ser aprovado, né, para não ser reprovado, mas não tenho foco no aprendizado de verdade. Depois eu entro no trabalho formal, profissional, onde eu conheço o patrão e a patroa, e eu obedeço essa figura de liderança hierárquica, não porque eu estou preocupado com o impacto, porque estou preocupado com o dinheiro e com o status dentro daquela escada organizacional. Então, veja, a gente sai da autonomia, que seria algo natural para a gente, de atuar, de ser mais espontâneo, de querer, de fato, colocar a sua expressão dentro do mundo, e a gente vai para essa heteronomia, chamada heteronomia de 3 P's. Pais, professores e patrões, ditando como a gente vai lidar com a capacidade produtiva. Então, quando a gente entende essa lógica, você consegue compreender por que a gente conhece tanta gente que finge que trabalha, né? Então, a pessoa está lá, ela está gastando tempo,
mas ela não consegue se conectar com a atividade. Então, a maneira de a gente, de fato, transformar essa relação é entender essa diferença e conseguir observar quando a gente caiu nessa armadilha da heteronomia, que a gente está esperando a demanda de fora, quando a gente não conseguiu atribuir significado naquele lugar, porque o trabalho nunca é só o trabalho. O trabalho é quem a gente se torna no trabalho e qual a marca que a gente deixa nas outras pessoas a partir de uma maneira que eu decido como trabalho. Se a gente acredita bem neste conceito, você consegue compreender com clareza por que tem pessoas que têm exatamente o mesmo cargo, na mesma empresa, com o mesmo papel, com a mesma formação, mas têm entregas completamente diferentes, porque são atribuições de significado diferente. E nós somos seres de interpretação e atribuição de significado. Então a gente tem que praticar este significado. E, Alexandre, agora para finalizar o nosso bate-papo diretamente para a câmera, claro. Que aprendizados, que reflexões tu gostaria que o público aqui no Fevale Summit levasse imediatamente para a sua vida profissional? Perfeito. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar junto com você e com vocês que estão nos assistindo. Eu acredito que o trabalho, em última instância, ele é uma forma de amor, e eu sei que fica puxado a gente ouvir isso, mas é porque como a gente entende o trabalho apenas como profissional repetitivo, fica difícil. Mas se a gente entende o trabalho como um lugar de presença e interferência no mundo, é mais fácil compreender que o trabalho ele é uma decisão de ser essa interferência intencional numa história que vai acontecer com ou sem a sua presença, porque a história vai passar. Você pode ficar folgado, você pode tentar fugir das atividades, você vai conseguir se esconder, mas ao fazer isso você não vai conseguir experimentar esse senso de autorrealização, que é a necessidade humana mais elevada e é a que vai te oferecer esta sensação de se tornar real. Então não é o conceito de autorrealização só da felicidade, mas é de ser real, de você poder olhar a pessoa que você coloca no mundo por meio das suas ações, dos seus aprendizados e das suas decisões de ação e ficar consciente de que isso foi uma escolha individual, que você não está terceirizando o ser dessa pessoa que você traz para o mundo. Então, Alexandre, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On. Obrigado. Muito obrigada. Neste episódio do Podcast On, conversamos com Alexandre Pelais, que é o palestrante de abertura dessa terceira edição do Novo Hamburgo Fevale Summit 2025. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!